Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar onde vamos conversar e tirar dúvidas de como impulsionar os talentos dentro da organização. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Gabriel Feltz, eu sou especialista em gestão de pessoas, formado em ciências econômicas e com experiência em 15 anos em gestão de pessoas. E junto comigo hoje, e hoje atuo aqui como analista de portfólio na Metadados. E hoje junto comigo aqui está o Gustavo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Oi, gente, muito boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês nessa tarde maravilhosa aqui para nos divertirmos um pouco e aprendermos bastante, né? Então, para que todos me conheçam, né? Eu sou o Gustavo, eu sou especialista em inovação e gestão de pessoas. Eu atuo há mais de 25 anos aqui na Metadados como responsável por todos os produtos da área de desenvolvimento aqui da empresa, tecnologia. E sou apaixonado por gestão, por pessoas, por times autogerenciáveis, por liderança, e tenho como meta de vida transformar as empresas em ambientes onde as pessoas possam gerar resultados, serem felizes e se tornarem a melhor versão delas mesmas, né? Então, acho que vamos adiante aqui numa tarde muito bacana, muito boa, e vamos conversar bastante sobre, principalmente, né, essa questão que nós falamos sobre o liderado. Deixa eu agora só tirar aqui a apresentação. Perfeito. Muito bem, então, Gustavo. Obrigado pela tua apresentação. Aí vamos para, como tu disse, para uma tarde aí de um bate-papo assim leve, descontraído, que eu acho que essa é a ideia. Eu começo aqui te perguntando, como é que a gente faz, né, para que o liderado se torne protagonista do seu desenvolvimento? Assim, essa pergunta, ela é algo que a gente vai desenrolando e vai indo um pouquinho para trás, tá? E a ideia, as pessoas dizem, eu queria que o liderado fosse protagonista, mas tudo bem, vamos indo para trás. Como é que era antes? Antes ele não era protagonista, e não era por quê? Porque eu tinha uma empresa, tem um líder que ele analisa cada pessoa e diz assim, eu tenho um time onde eu tenho uma linha de produção, as pessoas executam funções específicas nessas linhas de produção, e fulano tem que saber isso, fulano tem que saber aquilo, outro Beltrano tem que saber aquilo, para que no final o produto saia. E a partir daí, desse momento, né, principalmente na questão das fábricas lá atrás, década de 29 com Ford, os líderes determinavam que os liderados deveriam aprender para que o produto final saísse. Existia toda uma visão de comando e controle de poder. Com um mundo mais complexo, e nós precisando que as pessoas agora não façam o que seja mandado, mas que elas tragam ideias, inovações, melhorias, e que esse mundo realmente muito complexo que nós vivemos, onde os conhecimentos são muito mais líquidos, né, estão espalhados por todo lado, estão exigindo das empresas profissionais que cheguem nas empresas e digam, olha, eu estou preparado, eu vim aqui, vou trabalhar, vou transformar. Existe uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele diz que não faz nenhum sentido contratarmos pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Exato. Então, é mais ou menos isso. Se eu contrato um cara de RH, eu acredito que ele vai chegar na minha empresa e vai dizer o seguinte, olha, você conhece RH melhor do que eu, estou te contratando como especialista em RH, então tu vem aqui e faz o que tem que fazer. Eu não vou te dizer o que tem que fazer. E assim vale para todas as áreas da empresa e todas as profissões, pelo volume de inovações grande que está se vindo. E aí vem essa pergunta, que é basicamente, então, como é que eu mudo esse mindset? Em primeiro lugar, é aceitando que o anterior já não serve mais. E a partir do momento que tu aceita que aquele anterior não serve mais, que ele é por um tempo que já não existe mais, as possibilidades de colocar outra coisa no lugar vão exigir que a empresa também mude os seus métodos, a sua forma de ver o mundo. E ela vai ter que olhar para si mesma e dizer assim, se eu quero que o liderado seja protagonista, a primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar para ele quais são os objetivos dele, aonde ele quer chegar, né, o que ele pensa da carreira dele, em termos de profissão ou objetivos de vida, né, qual é o caminho que ele está buscando para o próximo ano e meio, 2 anos. São os objetivos profissionais e pessoais, né? Isso mesmo, objetivos pessoais e profissionais, porque a partir daí eu estou ouvindo ao invés de estar mandando. Eu começo ouvindo e fazendo as perguntas
certas. E o líder, aquele que antes mandava o colaborador ter que se qualificar naquilo que eu queria para a rede de produção funcionar, ele muda um pouco esse papel e ele diz, pô, no momento que eu estou ouvindo, o meu papel agora, se não é mais mandar o que quer, é descobrir. Então, muda-se um pouco essa forma também de, cara, eu estou ouvindo a pessoa para descobrir, né, o que ela é, quem ela é, aonde ela quer chegar, para que depois eu possa atuar e transformar ela em protagonista do próprio desenvolvimento. Porque a gente fala muito de motivação, e motivação é algo, assim, ilusório, eu diria, tá? Não, no sentido de acreditar que uma pessoa pode motivar a outra. Ninguém motiva ninguém. As pessoas se motivam pelos objetivos que querem buscar na sua vida. Então, se eu quero uma casa, eu me motivo por querer uma casa. Se eu quero, né, crescer na carreira, eu me motivo por crescer na carreira, por fazer alguma coisa de impacto. São as minhas motivações pessoais e profissionais que vão fazer com que eu me mexa de manhã e faça o que tiver que fazer, porque eu sei para que lado eu estou indo. Agora, aquele papel anterior de eu ter que convencer o cara a fazer um negócio que ele não quer, não tem motivação que vá dar jeito nisso, tá? Deixa eu aproveitar aqui, já que tu está trazendo um ponto bacana, assim, né, nesse desenvolvimento, né? Concordo contigo a questão da motivação, né? Não tem outra pessoa. Tu pode receber estímulos que vão te ajudar a ter essa motivação, mas a motivação de fazer acontecer, essa é única e exclusivamente de cada um. Mas aqui tu falou a questão do líder, né? O líder, ele passa a ter um papel de mentor no desenvolvimento e no protagonismo desse liderado, né? Eu acho que, casando um pouquinho com o que tu trouxe, traz para nós essa linha, quando a gente fala de um papel de mentoria, né? De ajudar através de exemplos, de pessoas que já tiveram sucesso na carreira ou passaram por algumas experiências que ajudam também o colaborador a se tornar protagonismo, né? E até direcionar, olha, de repente, tu está afim disso? Experimenta esses caminhos para ver se tu vai gostar ou não, né? Claro, claro. É interessante, porque quando nós falamos agora de protagonismo, o protagonismo exige um ator atuante por conta, com iniciativa própria. E o líder, então, ele não vai mais usar da coação ou de mandar e desmandar para fazer com que as coisas aconteçam. E nem vai usar daquela influência dele maluca de gastar milhões de horas para tentar convencer as pessoas a fazer o que ele quer. Qual é a saída para ele, então? A saída para o líder é entender que no momento que eu quero um liderado protagonista, eu preciso, em primeiro lugar, descobrir, né, como papel, usar esse papel de coach, principalmente, até mais do que de mentor, tá? Porque o mentor é aquele cara que sabe das coisas e mentoria as outras, quer dizer, em relação ao conhecimento próprio que tem. E coach não, coach é a pessoa que faz as perguntas certas para as pessoas se descobrirem. Então é engraçado, porque eu tive alguns casos aqui na empresa, eu tive uma pessoa que trabalhou muitos anos na área de saúde ocupacional em uma empresa. Aí contratamos ela para tocar ali o Madu. E na época ela era uma pessoa assim muito operacional, digamos, né, mais técnica na área. E a gente começou a conversar sobre as motivações, o que ela queria, onde é que ela queria chegar e tal. E até ela falou, olha, alguns anos eu quero me aposentar, certo? Mas eu acredito ainda que tenha muito para dar. E conforme eu fui conversando com ela, eu fui percebendo nela uma característica muito de empatia, de sensibilidade com as pessoas, por mais que ela tivesse uma área muito técnica. Perguntei para ela assim, e já pensou em trabalhar com vendas? Ela, não, mas assim, olha, eu já trabalhei com vendas no passado, foi muito traumático para mim, porque eu era obrigada a vender coisas assim, tipo, mais ou menos assim, vender picolé para esquimó, digamos, me interessava era atingir a meta, seja qual for. Eu digo, não, calma lá. A venda aqui é um pouquinho diferente, a gente não quer enganar ninguém. Queremos vender o que nós vamos entregar. E eu diria que a venda do futuro ela é muito mais um psicólogo, alguém que está disposto a sentar, ouvir os clientes, perguntar, saber quais são as dores que eles têm, e a partir daí, no momento que a gente conseguir ajudar,
a gente oferece produto que vai ajudar a resolver a vida deles. E ela optou por experimentar. E para ela foi uma descoberta incrível, porque ela nunca tinha se visto na área de vendas e começou a trabalhar na área de vendas a partir dessa descoberta por conta própria. Porque a ideia foi que nesse momento eu não promovi ela a vendedora. Eu dei a tarefa, mas não dei o cargo, Sim. certo? Dá a possibilidade de experimentar. Porque como é um processo de descoberta, tem que ter espaço para poder experimentar, para as pessoas poderem se descobrir. Uhum. E daí, no momento que ela se descobriu, aí ela começou a investir nisso, começou a estudar mais marketing, mais vendas, começou a direcionar a carreira muito mais para esse lado. Tive vários outros casos também de pessoas da área operacional que queriam se tornar líderes, e aí a gente também foi trabalhando toda essa conversa para liderança, mas é muito em cima do objetivo das pessoas. Uhum. Eu diria que, se fosse fazer uma analogia do líder hoje, ele é muito mais parecido com um técnico de futebol do que com um cara que manda e desmanda. Porque um técnico, o que ele faz? Ele tem um plantel na mão. Uhum. O objetivo dele é descobrir em quais posições e de que forma aquele plantel pode render mais, onde cada um individualmente pode render mais para o coletivo. Porque o líder tem basicamente dois objetivos, igual técnico de futebol. Em primeiro lugar, descobrir aonde as pessoas jogam melhor e guiar as pessoas em direção aos seus sonhos, objetivos pessoais e profissionais. E segundo, construir um time que ganha os jogos coletivamente. Porque o nosso jogo é coletivo. Então, no momento que eu descubro que as pessoas são de melhor e eu paro de focar na relação de pior, eu coloco um atacante no ataque e não fico brigando com ele para ele se tornar um zagueiro melhor. Para defender igual zagueiro, certo? Uma coisa, até para complementar isso que tu está trazendo, e até para pegar esse gancho, da questão do desenvolvimento, né, do desempenho, a gente fala muito ainda no modelo de avaliação de desempenho tradicional, né, que traz aquele modelo onde ele é um pouco mais engessado, né, um modelo um pouco mais 90, 180, 360, e a gente começa a perceber que muitas empresas ou muitos líderes não acreditam, né, e às vezes até o próprio liderado, quando olha para esse modelo de avaliação de desempenho, a gente percebe que eles assim, cara, por que eu tenho que fazer isso se isso aqui não está certo? Tem alguma coisa que está errada. Eu acho que casa um pouquinho com isso que tu está trazendo sobre a questão do time do futebol, né? O papel do líder, né? Em cima do desenvolvimento do seu liderado, através do que ele tem a oferecer de melhor. Então, traz um pouquinho da analogia dos esportes coletivos, que eu acho que é um bom exemplo, para quando a gente traz essa questão do modelo de avaliação de desempenho tradicional, o modelo de avaliação de desempenho mais focado nas qualidades dos papéis que as pessoas assumem dentro das organizações. Que é legal, vai dar para destrinchar um monte de coisas, tá? Tem muito a dizer sobre isso. A avaliação de desempenho, assim como outras ferramentas de RH, elas seriam ferramentas que seriam, entre aspas, dadas aos líderes, dizendo para os líderes, usem essas ferramentas que vocês vão fazer uma liderança melhor. E, no fundo, se tu for perguntar para os líderes das empresas o que eles acham dessas ferramentas, eles acham uma burocracia desgraçada, odeiam, não engajam. Porque um líder, por ele estar numa posição um pouco mais privilegiada dentro de uma empresa, para não ser um colaborador comum, ele se dá, muitas vezes, o direito de ter um senso crítico um pouco mais forte, e se tiver alguma coisa que não tem muito sentido para ele não engaja mesmo. E ele ainda desafia, diz assim, quero ver alguém vir aqui meter na minha posição aqui. Sou o cara que sou gerente de uma área de vendas aqui, tenho 30, 40 pessoas, estou atingindo meta, não vou fazer essa porcaria, ninguém vai me convença que eu tenho que fazer isso aqui que vai melhorar, e se eu não fizer, azar. Aí eu quero ver quem é que vai vir aqui bater, vai me tirar fora da empresa por causa disso. Então, tem um pouco de líderes assim, óbvio, mas a maioria tem muitos líderes que ficam quietos e também fazem, mas acredito que no final não hajam os resultados esperados com o modelo tradicional. E por que não há? Porque o modelo tradicional, na avaliação de desempenho tradicional, ela se propõe a resolver 3 problemas com uma ferramenta só. Que seria o desenvolvimento da pessoa, pessoal e profissional, a parte de desempenho, né, o performance, e o reconhecimento, para saber quem é reconhecido ou não.
É como se eu tivesse vários problemas na frente, né? Um prego e um parafuso, e usasse um martelo para resolver todos, tá? Eu ia falar justamente essa, trazer a lógica do martelo e do parafuso. Porque eu tenho um parafuso e um prego. Para o prego talvez sirva, agora para o parafuso não serve, só que eu só uso o martelo para resolver tudo. São três problemas distintos. Quando a gente olha muito para fora do Brasil e para empresas internacionais, principalmente aquelas tops do mercado mundial, já faz tempo que elas não fazem mais nesse formato. Elas já descobriram que a necessidade de 3 ferramentas diferentes para resolver 3 problemas diferentes. Vamos começar a isolar cada um deles. Se eu começar a pegar o desenvolvimento, a avaliação de desempenho já começa errada porque ela começa partindo de um descritivo de cargos, uma lista de responsabilidades e competências. É como se eu estivesse colocando as pessoas num quadradinho e dissesse assim, essa média é que me interessa. E ele já não valoriza o processo de descoberta. Então, muitas vezes, tu colocar o cara no cargo, vão haver pessoas que vão se destacar mais em uma ou em outra competência, vão ficar piores em outras, e nunca vai estar suficiente. Eu lembro de um exemplo muito bacana na área de TI, de migração de dados aqui da empresa. Eu tinha dois desenvolvedores de software, mesmo cargo. Só que um era muito bom em inovação e a outra pessoa era muito boa em qualidade e produtividade. Quando íamos fazer a avaliação de desempenho tradicional, eu chegava para a primeira pessoa e dizia o seguinte: olha, tu é excelente em qualidade e produtividade, mas tananana, em inovação, então você precisa melhorar a inovação. Se eu te deixar, você nunca dará ideia nenhuma e fará a mesma coisa do mesmo jeito para sempre. Chegava na segunda pessoa e fazia exatamente o contrário. Você é ótimo em inovação, deu várias ideias que mudaram aqui toda a visão da área. No entanto, em qualidade e produtividade, você precisa melhorar bastante. No fundo, eu estou sempre dizendo para as pessoas que elas não servem como elas são. E na hora de desenvolver elas, nesse momento, eu ia desenvolver aquilo que elas não são. Nós olharmos para o jogo coletivo, quando a gente parou de fazer essa avaliação de desempenho tradicional, disse, para com isso e vamos fazer tudo diferente, a gente começa a olhar que o cargo mesmo, ele não é mais uma pessoa, ele é um time. Ele é o conjunto das competências que as pessoas naquele time possuem. E aí aquele time tinha que fazer jogar um jogo que precisava de inovação e precisava de produtividade. Simplesmente olhamos para as pessoas do time e é o seguinte, tu que é bom com inovação faz essas atividades, eu que sou bom com qualidade e produtividade faço essas, como time a gente ganha. Cada um sendo o melhor de si mesmo, mesmo estando na mesma função. E isso é uma lição muito importante, porque em termos de desenvolvimento, o descritivo de cargo ele é um problema, na verdade, também que veio da época lá de Ford, comando e controle, linha de produção, de cada um tinha que executar suas funçõezinhas e tal, porque senão não ia funcionar. No mundo complexo, as coisas não funcionam mais assim faz tempo que isso não se casa mais. Vem do modelo de produção enxuta, né, do tempo da ISO, toda essa questão ali, anos 90, né, traz toda essa bagagem, mas que não funciona hoje mais, né? Claro, não funciona mais, talvez não funcione mais nem nas linhas de produção, que elas têm atualizações tecnológicas recorrentes, máquinas, robôs. Então, é aquele tipo de profissional que só entorta o parafuso, ou só enrosca, né, o parafuso, só dá uma marteladinha, só faz cola. Se a sua empresa ainda é assim, ok, provavelmente esse modelo ainda vai funcionar somente nessas linhas de produção por um tempo. Agora, todas as empresas têm uma área de criação, uma área de inovação, uma área de vendas, uma área de marketing, ali já não funciona mais nada. Onde o conhecimento se tornar um pouquinho mais complexo, todas essas ferramentas caem por terra. Elas foram feitas para o mundo estático, para o mundo complexo. Quando a gente começa a olhar, então, já para desenvolvimento não serve, perfeito. O que fica no lugar? Normalmente conversas. A gente para de fazer uma avaliação e começa a conversar com as pessoas. Pergunta para elas sobre os objetivos pessoais e profissionais, pergunta sobre que competências as pessoas acreditam ter que desenvolver para chegar aonde elas querem chegar, porque essa é a motivação real delas. Pergunta para as pessoas sobre o que está pegando no dia a dia, como é que está a família, como é que está o trabalho em si, se tem alguma coisa atrapalhando, se tem alguma coisa, algum obstáculo que eu, como líder, preciso tirar do caminho, algum ajuste, para que o trabalho flua, para deixar a pessoa fluir e chegar no protagonista que ela precisa chegar. E eu tenho que dizer para ela, cara, o protagonista é você. Você é que sabe quais são os seus objetivos. Eu estou aqui para tentar fazer o técnico de futebol, descobrir qual é a posição, te ajudar a descobrir aonde você vai jogar melhor.
estou aqui contigo. Então, é um processo onde duas pessoas estão conversando para tentar descobrir o melhor de uma, certo? E colocar essa pessoa onde o time mais precisa para o time poder ganhar os jogos. Em segundo lugar, se nós formos pegar a parte de performance e desempenho, eu acho que essa é a pior de todas, porque ele parte de um modelo onde nós acreditávamos que o desempenho individual existisse. E, na verdade, se tu começar a olhar para dentro da tua empresa, tu vai descobrir que nenhuma pessoa individualmente faz qualquer entrega de valor para a empresa. Toda entrega de valor é resultado de um trabalho coletivo. Para fazer uma venda, por exemplo, eu preciso ter uma equipe de marketing captando leads, uma equipe de pré-venda qualificando leads, uma equipe de venda vendendo. Uma pessoa só não vende. Construir um produto é a mesma coisa, atender o cliente é a mesma coisa. Começar a olhar para todos os lados da empresa, para descobrir que todo resultado de valor é coletivo. Então, performance individual não existe, e aí entra muito a analogia do esporte coletivo, como o futebol ou qualquer outro, porque o que interessa é o resultado final lá do campo coletivo. E esse é o que importa, é se nós ganhamos ou empatamos ou perdemos os jogos. Depois, em segundo lugar, se nós perdemos os jogos, a gente vai começar a olhar para dentro e analisar, bom, qual é o time que eu tenho, que competências esse time tem, que competências estão faltando, que talvez eu tenha que buscar fora, esse tipo de coisa. E acho que esse para mim, é uma das piores questões, porque não há nem nada na avaliação de desempenho tradicional que mostre que um trabalho coletivo é importante. Ela inclusive, incentiva o individual a ser mais destacado. Às vezes até não ajudar a colega, né, para poder se destacar, não querer que outros também cresçam junto com ele para poder se destacar. E é uma competição interna, ao invés de ser uma colaboração interna, incentiva a competição interna. Isso é terrível para os negócios e para as empresas. E por terceiro e último lugar, seria a ferramenta de reconhecimento. Talvez essa seja a que a avaliação de desempenho mais se aproxima de ser adequada. Se fosse usar, né, se fosse aquela história da analogia do prego e do martelo, eu diria que se a avaliação de desempenho tradicional fosse um martelo, o reconhecimento poderia ser um prego. Está mais próximo, mas não é tão próximo assim também, por estar próximo por ser individual, basicamente isso. Agora, quando nós vamos reconhecer as pessoas, de novo, o reconhecimento é parte do cargo e não da performance em si. Eu não estou vendo a performance. Eu não sei se aquele time está ganhando ou perdendo os jogos, eu estou olhando para aquela pessoa individualmente. Então, eu estou vendo parte do jogo. Eu vi assim, o time tomou 5-0, mas teve um cara que jogou muito, ok. Está tomando 5-0 de goleada, tá? Então, tem que dar uma olhada nisso, porque o que interessa para a empresa mesmo é performance. Agora, quando eu vou Uma coisa reconhecer... aqui, só fazendo um parênteses, né, Gustavo, que tu trouxe, eu acho que é bom a gente lembrar, quando a gente fala sobre essa analogia do prego, do martelo, né, de tentar usar a mesma ferramenta para resolver vários problemas diferentes, aqui a gente pode comparar que nós temos os processos tradicionais, eles são muito burocráticos, eles acabam sendo muito complexos, né, ou seja, eles são muito engessados, ainda muito pelos exemplos que tu trouxe, né, e como é que a gente consegue desenvolver essa questão? Acho que trazer um paralelo sobre esse ponto, né, da questão dos novos processos mais, vamos dizer assim, mais clean, né, mais enxutos, do que esse processo mais burocrático que às vezes onera não só tempo, mas ele não traz o resultado esperado. Acho que é legal tu trazer um pouquinho da tua experiência e falar nesse aspecto quanto a este ponto. Isso ele acaba complementando a questão do reconhecimento que eu estava comentando agora, porque para que tu consiga fazer um mínimo reconhecimento, tem que preencher uma avaliação de uns 15, 16, 20 itens por colaborador, o que está um processo lento, moroso, além de muitas vezes ter um preenchimento do colaborador, um preenchimento do líder e mais uma conversa de consenso dos dois para poder chegar no consenso. Se tiver um processo ainda 180 ou 360, demora ainda muito mais. E essa burocracia toda, ela vem também de um modelo de comando e controle, porque nós queremos controlar as competências, saber as competências que todos precisam desenvolver, saber o que um está e o outro não está adequado ao cargo, e para diminuir a opinião de todos em relação a isso, como se para melhorar, diminuir a subjetividade em relação a isso, o pessoal vai ampliando os questionários, vai jogando os 180, 360 e assim por diante,
para tentar diminuir, o que torna o processo pesado e burocrático. Por quê? Porque a mentalidade é de controle. Eu preciso controlar tudo, então o processo vai ficando pesado e burocrático. No momento que eu não preciso mais controlar tudo, e eu controlo só o resultado final, que é a performance ali, o desenvolvimento, ele acaba sendo uma ferramenta para a pessoa, conversa com ela e ela vai se desenvolver. Se ela não se desenvolver, ela não vai contribuir mais para o time e o resultado não vai chegar. Então, eu consigo, de uma forma muito mais simples, verificar essa questão. E o reconhecimento, por mais que todo mundo queira tirar a subjetividade do reconhecimento, ele sempre foi subjetivo e sempre será subjetivo, de uma certa forma. Tu consegue, através de algumas variáveis simples, resolver essa questão. E na prática do reconhecimento, né, que nós estamos comentando, eu acredito que uma das questões mais horríveis que nós temos em relação ao reconhecimento é que a avaliação de desempenho tradicional ela costuma reconhecer as pessoas pelos resultados obtidos. Se você reconhece pessoas por resultados obtidos somente, você terá uma empresa inteira negociando metas mais fáceis para ter certeza que os resultados serão atingidos e uma empresa inteira vê inovações, né? Porque aquele time ou aquelas pessoas que arriscam uma inovação, fazer algo diferente, elas estão arriscando o resultado. E arriscando o resultado, vamos supor que não seja atingido, elas serão penalizadas pelo modelo porque tentaram inovar e tentaram fazer alguma coisa diferente. Então, assim, em relação à avaliação de desempenho tradicional, eu te diria assim, se você tem, pense bem em já colocar fogo nela e mudar drasticamente a forma de fazer. E se você consegue mudar a mentalidade para algo mais em relação focada à autonomia e confiança, que é o que nós chamamos, né, que é o contrário do comando e controle, o comando e controle, o controle, como nós falamos, ele exige muitos controles, sendo redundante, e dá muito trabalho, porque tu quer controlar tudo. É tipo um apego a um controle ilusório que, se você controlar tudo isso, você acredita que chegará em algum lugar. Mas controle basicamente é impossível, porque competência, por exemplo, ele é um meio, mas não é o fim em si. O fim são pessoas que contribuem mais para um time que gere performance. A performance é o fim. E o meio é o desenvolvimento das pessoas. Então, tu não precisa ter um controle tão violento sobre os meios. Até porque com o mundo complexo do jeito que está, basicamente impossível controlar os meios. Existia até aquele PDI antigo que o pessoal fazia com tarefas, ler um livro, fazer LNT? assim, cara, assim, ó, na boa, tu acreditar que tu consegue, inclusive, determinar a forma como as pessoas aprendem. Eu, às vezes, aprendo vendo um vídeo no YouTube, ouvindo um podcast, às vezes assistindo um filme, eu vi um negócio que eu aprendi num filme. Teve uma vez que eu estava lendo um livro, fui num evento, vi uma palestra e disse, cara, joga esse livro fora, não vale mais nada. Porque o conhecimento é muito dinâmico, as inovações são muito grandes. E a gente fica tentando gastar um trolhão, né, de esforço para tentar medir competência, mais ou menos assim. Eu sou um analista de marketing, por exemplo. Quem é o ET que pode descer aqui na minha frente, olhar para mim e dizer o seguinte, Gustavo, você em marketing é nota 7, porque se eu juntar todo o conhecimento de marketing do mundo inteiro e as inovações que estão acontecendo em marketing no mundo inteiro, você conhece 7. Quem é que pode fazer isso? Então, isso, na verdade, é perda de tempo. Isso é custo para a empresa em nada de resultado. A questão é diferente. É assim, Gustavo, onde você quer chegar? Eu quero chegar mais em marketing. Ok, tu quer chegar onde em marketing? Eu quero ser um gerente de marketing. O que você precisa aprender para se tornar um bom gerente de marketing? Acredito que isso. Então, foca por aí. E os resultados? Bom, os resultados nós vamos medir na performance. Vamos ver como é que o time está ganhando, perdendo, como é que estão os jogos. Quanto é que está gerando de lead, né? Quanto é que está gerando de lead qualificado, como é que está o número de visitantes do site, como é que está, né? Como é que está a conversão em vendas. Aí nós vamos começar a descobrir o resultado do trabalho que está acontecendo. Então, medir resultado é muito mais simples. Então, essa questão da burocracia é importante, mas eu diria que ela está muito arraigada no mindset. Às vezes, tu troca um produto mais tradicional para um produto de uma startup e tu descobre que é a mesma burocracia, só com uma cara mais bonita. Porque, no fundo, tu não mexeu
naquilo que é o mindset do comando e controle, que isso precisa ser mexido para que a tua vida fique mais simples, fique mais legal, fique mais bacana. Eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que é legal a gente trazer quando a gente fala nessa questão de desempenho, desenvolvimento, reconhecimento, que é muito da gente conhecer as pessoas, né? Nós estamos falando de pessoa para pessoa, ou seja, as conversas, né? A troca de feedback, enfim, outros termos que a gente pode utilizar aqui falando sobre isso, é um caminho muito bacana de tu conhecer quais são os sonhos, quais são os anseios dessas pessoas, né? Que às vezes no modelo tradicional de avaliação de desempenho acaba acontecendo uma vez por ano ou uma vez a cada semestre, conforme a empresa determina, e por muitas vezes é muito vago, né? Às vezes tu não sabe o que aconteceu. Por que de repente aquele funcionário, aquele colaborador caiu o desempenho? Porque ele estava com um problema de saúde na família, mas a empresa ou o líder nem se preocupou com isso. Ele pode ser um excelente profissional, mas naquele momento ele está passando por uma dificuldade que ele está tendo que trocar, né? E às vezes as pessoas não se dão conta. Eu acho, traz um pouquinho desse teu olhar sobre esse universo um pouco mais abrangente, né? Trazendo esse ponto das conversas na questão do desenvolvimento ali como reconhecimento, né? Desenvolvimento e performance. Gabriel, muito, muito importante esse ponto que você trouxe agora. Porque, na verdade, assim, se eu sou um líder e eu estou conversando com meus liderados, tentando descobrir o que eles têm de melhor, eu não vou conseguir fazer isso se ele não confiar em mim. E pensem que confiança exige esforço e frequência. E não só isso, exige interesse verdadeiro. Então, se eu sou um líder, eu tenho que me interessar verdadeiramente, em primeiro lugar, pelas pessoas que trabalham comigo. Porque pense na vida de vocês. Vocês recebem uma crítica de qualquer um lá na internet. Não dá vontade só de dar uma voadora com 2 pés no peito daquela pessoa? Tá. Por quê? Porque ela simplesmente não conhece a tua história, não sabe o que tu trabalhou para chegar onde tu chegou, não sabe, não perguntou da tua vida, do que tu passou, nada, e vem lá e larga uma crítica no meio do caminho. Agora, quando alguém vem e diz, olha, ô Gabriel, quem sabe, cara, cuidado com isso aqui, vem por lá, e tu para ouvir, as pessoas que vocês sabem que, em primeiro lugar, se importam com você de verdade. Que se for um pai, uma mãe, um amigo, principalmente melhor amigo, vocês param para ouvir porque vocês sabem que aquela pessoa, antes de vir te dar aquela dica, ou aquela conversa, aquele puxãozinho de orelha, ela já demonstrou que ela se importa contigo de verdade. E aí, se importar com você, criar uma relação de confiança, é um pré-requisito que te dá permissão como líder para poder criticar o liderado. Então, criticar os liderados para buscar ou desafiar eles para buscar o melhor é uma permissão que tem que ser conquistada. Tem que ser conquistada. E essa conquista só ocorre com frequência e conversas verdadeiras, de querer, cara, me interessar pela vida da pessoa. Pô, as pessoas não são números nas empresas, cara, elas são pessoas. Elas têm história, elas daqui um pouco, cara, teve pessoas assim que teve mãe com câncer, acidente de carro com primos, assim, a gente já descobriu casos de assédio de outras empresas, que a pessoa veio trabalhar aqui e ela veio abrir para mim histórias de que ela foi assediada em outras empresas. Então, assim, doenças, superações. Então, quando começa a conhecer as pessoas, a história delas, teve gente que eu conheci que trabalhava com uma pessoa há mais de um ano, não sabia se a pessoa tinha esposa, o nome da esposa, o nome do filho, não sabia se tinha filho. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, tu tá trabalhando com quem? Não é uma avaliação de desempenho a cada 6 meses que vai resolver isso, me desculpa. É frequência de conversa, confiança para poder chegar lá. Porque ele tem que sentir que tem um apoio, que há um suporte, e que esse suporte dá para confiar e que eu realmente, se eu estou como líder, estou comprometido em tentar fazer com que aquela pessoa busque o melhor dela. Para que ela realmente possa ser o protagonista, ela tem que ter segurança de que isso é verdade, tá? Porque é difícil acreditar que é verdade no primeiro momento, por mais que tu queira, tá? Muito bem. A gente está meio que se encaminhando já para o final aqui, né? Mas eu acho que é importante, antes da gente abrir para as perguntas, que já temos algumas perguntas aí para trazer o assunto. Com certeza ele é um assunto que
traz muitos insights e cada um que tu vai trazendo, tu vai buscando outros, vai conectando, tecendo uma teia aí gigante e que faz muito sentido e é muito legal quem gosta desse assunto de conversar. Convido, né, o pessoal que está nos assistindo aí e quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, acesse no nosso blog aí para ter acesso aos conteúdos e também se inscrevam na nossa news, que com certeza a nossa equipe aí tem material muito bacana. Alguns já foram colocados aí no chat, então podem acessar, inclusive foi colocado um sobre PDI. E Gustavo, falando, né, trazendo um pouquinho desse assunto, a Metadados já vem de longa data, né? Conta para nós um pouquinho da história da Metadados, trazendo um pouquinho desses anos de experiências aí, e depois a gente já se encaminha para as perguntas. Não, claro, eu tenho até aqui uma apresentação rápida aqui sobre metadados. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, a Metadados, né, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolve soluções para a área de recursos humanos. Então, tem seus mais de 35 anos de história, são mais de 260 colaboradores, tem de todo o Brasil. Ela já ganhou mais de 32 prêmios Great Place to Work, entre as melhores empresas para trabalhar, entre TI Telecom, Rio Grande do Sul, Brasil, até uma vez entre as 50 melhores de toda a América Latina. Tem certificação internacional para suporte, 13 vezes fornecedor de confiança. Então, tem um volume de reconhecimentos bastante forte, né? Bastante grande. E, ao mesmo tempo, ela tem esse conjunto de soluções, né? O CIR, que é o Sistema Integrado de Recursos Humanos e Metadados, que contempla desde folha de pagamento, ponto, benefício, saúde, segurança do trabalho, gestão de pessoas, então você completa tem um portfólio completo para toda a gestão da área de recursos humanos das empresas, assim como o Vibe, que é um pouco desse conteúdo que nós estamos trabalhando agora, assim como a Skill, que trabalha com recrutamento e seleção com inteligência artificial, a Feedlover, que trabalha benefícios flexíveis, principalmente com cartões de crédito, como o Feedcard, e o Madu, que trabalha softwares para clínicas de saúde ocupacional e não necessariamente para as empresas. Então, aquelas empresas que terceirizam a saúde ocupacional, provavelmente pode ser que tenha alguma das suas clínicas que utilize o Madu como software. Então, nesse caso, o Vibe, que é o que nós estamos conversando aqui, ele tem uma história interessante, porque a Metadados, por seus 35 anos de história, também é uma empresa tradicional, foi, né, uma empresa tradicional, e me incomodava muito fazer essa como assim, transformação da Metadados para uma empresa mais inovadora, com uma cultura mais forte, né, num formato mais atual. E aí eu comecei alguns anos atrás, há 5 anos atrás já, a pesquisar fortemente as práticas mais inovadoras de gestão de pessoas que eu encontrei no mundo. Fui verificar em algumas empresas do Vale do Silício, como Apple, Google, Evernote, HubSpot, Spotify, Netflix e outras. Comecei a juntar todas essas práticas e, ao mesmo tempo, comecei a aplicar dentro da Metadados. E para aplicar na Metadados, a gente começou pelo Madu. É interessante, porque o Madu ele surgiu como uma spin-off. O spin-off é como se fosse uma empresa derivada de outra. É uma empresa que surgiu dentro da própria Metadados. E por que isso? Porque eu estava lendo um livro do Christensen, que agora morreu, né? Que ele é um dos papas de inovação de Harvard. E no livro chamado Inovação na Sala de Aula, porque eu também tenho um pezinho na área de educação que eu gosto muito, educação fundamental, ensino médio. E naquele momento ele falava assim: por que as escolas não conseguem inovar? E dizia mais ou menos que as escolas não conseguem inovar em função da sua hierarquia, porque o cara que trabalhou a vida inteira para ser gerente de uma área de exatas, ou de uma área de humanas, ou de ciências, ele ia inovar de forma incremental dentro daquela área, mas ele dificilmente iria aceitar desmantelar todo o organograma da empresa para fazer uma inovação que tirasse o cargo dele. Afinal de contas, ele trabalhou para poder chegar lá. E citou o exemplo da Toyota, que quando a Toyota foi fazer o Prius, que foi o primeiro carro híbrido do mundo, a Toyota tirou seus melhores engenheiros de todas as áreas da empresa e criou um time separado que somente respondia à diretoria da empresa. E ele chamava isso de equipes pesadas. E esse time criou toda a inovação e disseram o seguinte: vocês estão saindo daqui quando criar o primeiro projeto de carro híbrido do mundo.
e eles foram lá e criaram o projeto. Depois do projeto criado, aí que eles voltaram para a fábrica para fazer as transformações na fábrica. Então, a área de frenagem teve que sofrer um aumento enorme, porque agora ela teria que gerar energia, enquanto que outras áreas, como carburação, diminuíram bastante, porque não haveria mais necessidade de carburação, tão forte quanto outras. Agora, isso me criou um alerta, e eu pensei assim, vamos criar uma DU na Metadados, com uma spin-off, e ela responde somente a mim, que sou um dos diretores, e não vai responder aos outros gerentes da empresa. E ali nós vamos criar Metadados do futuro. E vamos começar a experimentar essas práticas todas. E foi ali que comecei a experimentar OKRs, conversas frequentes, essas ferramentas de avaliação de performance coletiva, ferramentas de avaliação de talentos, para substituir essa avaliação de desempenhos assim, tradicionais e burocráticas. E conforme a coisa foi dando certo, ela foi evoluindo e se tornou o produto Vibe, que é o produto que nós temos hoje, estamos oferecendo ao mercado. Então, o que existe dentro do Vibe, basicamente não existe em nenhum outro lugar do mundo, porque ele é um compilado de melhores práticas encontradas nas melhores empresas do mundo e não sucumbindo à tentação do comando e controle, de criar milhões de controles para poder levar as pessoas a dizer que estão inovando, mas só trocando a carinha de um produto e não necessariamente inovando. Então, acredito que quem quiser, quem se interessou por todo esse papo hoje, acho importante conhecer o Vibe. O Vibe, acredito que vai abrir muito a cabeça de vocês para alternativas, não somente de produto, mas de gestão e de repensar os negócios de vocês de uma outra forma, mais leve, com menos burocracia e muito mais performático, interessante, né, onde as pessoas realmente consigam gerar resultados e serem felizes. Porque não há como ser feliz em um local onde controlamos os comportamentos das pessoas. A gente só consegue ser feliz se tornando a melhor versão de nós mesmos, ou descobrindo quem nós somos de melhor e colocando isso à disposição do coletivo. E para quem quiser se aprofundar no assunto, eu mesmo escrevi um livro chamado Depois que Tudo Deu Errado. Está nas principais lojas hoje, na internet, à disposição para quem quiser comprar. E ele aprofunda muito esse assunto em detalhes. É um assunto mais denso, muitas vezes a gente fala de mudança de mindset, e acredito que mudanças de mindset exigem uma reflexão um pouquinho mais profunda, e um livro eu achei adequado até para ter um manual, uma orientação para quem quiser levar esse mindset para uma diretoria, para alguma liderança, poder explicar o que eu estou falando aqui, se por acaso concorda com o que eu estou falando aqui e que gostaria de mudar isso na sua empresa, certo? Se quiserem saber mais, temos um chat aqui no nosso webinar, vai lá no chat, escreva eu quero, sem compromisso nenhum. A nossa equipe entra em contato com vocês, pergunta para vocês em que situação que vocês estão, como vocês estão, o que vocês estão precisando. Estamos aí para apoiá-los em qualquer processo desses que for interessante. O que eu gosto de colocar... Oi? Antes da gente encerrar ali o Eu Quero, a gente tem algumas perguntas aqui para te trazer eu ia abrir aí. perguntas agora, tá? Mas beleza, vamos embora. O pessoal tá perguntando aqui, a Maria de Lourdes, de Belo Horizonte, perguntou: a empresa e a equipe precisam ter um certo grau de maturidade para que o PDI seja eficiente? Não. Isso também impacta no resultado? Olha, essa questão da maturidade, eu chamo ela da desculpa padrão dos RHs. Desculpa aí a moça. Acho que se quiser trazer só, parar de compartilhar a tela e trazer, acho que fica melhor para a gente conversar com o pessoal. De novo aqui, tá? Como é que é o nome dela mesmo, Gabriel? É Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, assim. Toda vez que eu apresento esse conteúdo, essa pergunta aparece. Muito legal, Gustavo, mas a minha empresa não tem maturidade para isso, mas o meu líder não tem maturidade para isso, mas não sei quem não tem maturidade para isso. Eu vou dizer uma coisa. O modelo de liderança de comando e controle, ele foi feito para impedir que a maturidade aconteça. Porque maturidade não é algo que se ensina numa sala de aula. Pensa na sua vida, como você amadureceu. Por acaso você fez um treinamento de maturidade e depois as coisas aconteceram na sua vida porque você estava madura? Ou você amadureceu com base nas experiências, principalmente as negativas, aquelas porradas da vida? E na empresa não é diferente. Só que como a gente tem uma mania de comando e controle muito grande, e todo o modelo foi baseado na desconfiança, onde eu não posso confiar nos colaboradores que vão trabalhar comigo, por isso eu preciso supervisioná-los, eu trato eles como crianças. Então, eles não são capazes de decidir, quem decide é o líder, eu preciso controlar tudo que eles estão trazendo, se eles dão uma ideia, eu preciso aprovar para ter certeza que a ideia é boa, para depois poder executar.
Então, a princípio, com o mindset do comando e controle, a maturidade, ela jamais virá. E a questão toda não é se tem maturidade ou não, é se abrir para construir maturidade. E para construir maturidade, a gente precisa começar com PDI. Aí, vou começar o PDI, não vai estar perfeito da primeira vez. Não vai. Garanto que não vai. Tem problema com isso? Não tem problema. Por quê? Porque ele não é o fim. Ele é só um meio. A gente usa o PDI para desenvolver as pessoas para que elas contribuam mais para que a empresa gere performance. Elas são um meio para performance. Se tiver errado ou tiver faltando coisa, não tem tanto problema, porque qualquer conversa que tu sentar com a pessoa e disser assim, eu quero te ouvir, onde você quer chegar, as pessoas já vão agradecer. Se o PDI tiver errado ou tiver mal feito, não importa, é melhor do que qualquer outro PDI que já fez antes na vida. E aí você vai amadurecendo com o passar do tempo. A vantagem que nós temos com esses modelos aqui de conversas é que, mesmo mal feito, ele é muito melhor do que o outro, certo? Então, basicamente, o mal feito não tem como perder nesse processo, mesmo fazendo muito mal feito. Não dá errado. Alguma coisa boa acontece, nem que seja uma coisa boa mínima. Então, basicamente, não tem por que ter medo de executar, mesmo que esteja com problemas no início. E vai ser assim. E é assim para tudo na vida. É assim para tudo. Basicamente, maturidade é isso, né? Um ponto que tu trouxe, que eu acho que é bem legal, quando a gente fala desse modelo diferente, dessa questão da questão um pouco mais inovadora, né? Algumas pessoas se assustam. E a gente diz assim, que a gente ouve bastante, a minha liderança não tem maturidade para isso. E aí eu comento assim, como é que tu vai ter maturidade para algo que é novo? Como é que você vai ter... É como tu trouxe, a gente precisa construir ela do zero, justamente para entender. E aí é que a gente troca até maturidade por mentalidade. Ou seja, é a nova forma de ver as coisas, de conversar, de ouvir, como tu bem trouxe, né? A questão, às vezes, de você sentar com a pessoa e você trocar com ela e ouvir o que ela tem a te dizer, e dali dar alguns direcionadores, vai ser às vezes 1000 vezes melhor do que um PDI que tu foi lá e disse, você precisa fazer tal curso, você precisa fazer tal coisa. Então, acho que esse é bacana esse ponto. É algo bem importante que, às vezes, a gente pensa que inovação é complicado. E se eu disser para vocês que é muito mais simples do que qualquer outro modelo que já foi executado antes? Eu digo complicado, eu acho bastante bem tradicional. Complicado, eu acho que ele controla tudo. No momento que tu troca uma ferramenta ou um método de trabalho na tua empresa por algo mais efetivo e mais simples, normalmente o engajamento da liderança aumenta muito. A liderança é engajada por sentido. Se ela perceber que isso está gerando um efeito desejado de fato nos seus liderados, ela compra a ferramenta. Alguns vão demorar um pouquinho mais, sempre tem um ou outro assim que é mais aberto. Começar por esses acho que é importante. Agora, no geral, o que a gente percebe é que líder está tão atolado de trabalho que tem que jogar para ele são ferramentas simples, rápidas de fazer que realmente gerem resultado. Beleza. A gente tem mais uma pergunta aqui do Marcelo de Lima, de São Paulo, que ele pergunta assim, como começar a implantar um novo modelo de avaliação de desempenho na empresa que até então só trabalha com o modelo tradicional? Como trabalhar os colaboradores nesse sentido? Olha, existem algumas alternativas. Eu diria que esse exemplo que eu dei do Madu, eu acho que é um exemplo que vocês poderiam usar nas empresas de vocês. Não começa mudando a empresa inteira. Escolhe uma, duas áreas e diz assim, vamos fazer um experimento? E faça um experimento. E sintam, verdade. E usem essas áreas não como uma teoria de um livro que vocês leram ou de um webinar que vocês assistiram, mas sim como uma experiência que vocês realizaram e sentiram na prática, onde os colegas podem trocar informações de como é que foi, como é que está funcionando, como é que não está. E por ser um experimento, é famoso assim, não deu certo, abandona, troca, não fez nada, não oficializou nada na empresa, não tem problema nenhum. Então, acredito que começar com um experimento seja muito mais leve, muito mais fácil. Vai gradativamente, vai indo aos poucos, famoso comendo pelas beiradas, porque cultura, ela é uma sombra que existe na empresa e que toda vez que algo novo aparece, essa sombra vem junto e diz, poxa, mas a gente nunca fez assim, sempre foi diferente, as coisas nunca foram desse jeito e tal, e sempre vai haver uma contestação. Então, mudança de cultura, ela ocorre a conta-gotas.
E ela ocorre principalmente nesses pontinhos, assim, começa com um time, com 2 times, com 3 times, e vai gradativamente ampliando para a empresa. A empresa não vai perceber a mudança de cultura do dia para a noite, ela vai perceber com o passar do tempo, dos ciclos, dos anos. Muito bem. Acho que não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se quiser a gente está se encaminhando agora realmente para os últimos minutos, mas aqui acho que dá para fazer um compilado, né, Gustavo, de tudo isso que a gente trouxe, quando a gente fala sobre o liderado se tornar protagonista do seu alto desempenho, melhor, do seu desenvolvimento, é muito o papel do líder aqui, né, do mentor, dele de treinador, né, usando a expressão do coach, enfim, de fazer com que a pessoa também busque esse desenvolvimento. Às vezes o desenvolvimento, como tu bem trouxe, né, faz parte, é assistir um webinar, é ler um livro diferente, às vezes é buscar conhecimento em áreas diferentes daquilo que você faz no dia a dia. Às vezes você consegue buscar insights em outros locais que não são da tua rotina diária, que às vezes te dão uma perspectiva diferente. Participar de grupos de WhatsApp que engajam, enfim, nesse sentido. Não, tem gente que está aprendendo assistindo esse webinar, provavelmente alguma coisa que não estava lendo, não estava acessando em algum conteúdo em algum outro lugar. Então isso é bem interessante, mas basicamente assim, o colaborador ele reage àquilo que a empresa oferece. Exato. A experiência que a empresa oferece. E essa experiência ela é muito, muito proporcionada pelo líder que a pessoa tem. Esse líder, se tiver com o método errado, essa experiência não vai acontecer. Então a liderança é a que faz acontecer. A liderança tendo acesso ao mindset correto, a liderança fica mais simples, mais humana e vai ajudar a revelar as pessoas e trazer o melhor dessas pessoas. Então, eu diria assim, o método que a empresa oferece através dos seus líderes é a base, é o que vai abrir as portas para que isso aconteça. Tu vai tirar a bengala do colaborador também, porque nem todo colaborador quer ser protagonista. Tem alguns que gostam, dizem assim, me diz o que eu tenho que aprender porque eu não preciso pensar. Mas quando a gente faz esse processo, também tira essas bengalas assim psicológicas, principalmente daquele líder mais servidor, que quer ajudar todo mundo, e que morre sugado no final de semana, não consegue nem levantar da cama de tão cansado. Então, também tem o outro lado da história, né? Não é só o líder mauzão, tem o líder bonzão que também só se ferra, tá? E aí existe a questão do equilíbrio. Conseguir esse equilíbrio, tira a bengala de um lado, dá o apoio do outro que precisa, agora diz, cara, tá contigo e as ferramentas, o método é esse. E aqui nós vamos chegar lá, eu vou te ajudar a chegar lá, mas é contigo. E todo método converge com o discurso, isso é importante. Então, se fosse começar, sempre começa pelo método e pela liderança. Esses caras comprando a ideia, vai adiante. E vocês, com certeza, têm líderes excelentes nas empresas de vocês, que já pensam assim, e que talvez seja só engatar um método que funcione, que o cara dispara. Todo mundo tem. Tudo bem. Gustavo, quero te agradecer aí o bate-papo, né? Enfim, estamos quase estourando nosso tempo. Quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, pelo tempo, pelo bate-papo, né? Espero que fique aí aqui está abaixo nossos contatos do Gustavo e o meu. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais do assunto, né? Pode nos chamar. Eu acho que a troca é válida. Como inovadores, como provocadores, como mentores, como treinadores, funcionários, líderes, enfim, eu acho que esse é um processo bacana. Então, te agradeço aí por essa troca e essa tarde rica aí de conhecimento. E eu também agradeço a todos que participaram, que seguraram aqui a onda em pleno janeiro, muitas vezes período de férias, para aprender sobre gestão de pessoas, já são pessoas diferenciadas as que ficaram, e que se abram, quer dizer que isso aqui seja somente um início e não um fim. E esse início, coloquem ali no chat, eu quero, vão conhecer, não vai custar nada, aprofundem um pouco mais sobre esse assunto, de repente a gente juntos pode fazer alguma coisa muito grande ali na frente. Tenho certeza de que nós estamos trabalhando aqui para mudar o futuro das empresas e não para fazer as coisas de qualquer jeito. A gente quer ver realmente a gestão se transformando. É uma coisa que me incomoda muito, é isso, né? Essa gestão ultrapassada, essas empresas com métodos ultrapassados, fazendo as pessoas sofrerem, quando poderíamos ser todos muito felizes e ter desempenhos muito maiores. É quase um desperdício a mentalidade que nos foi ensinada desde pequeno na escola. Então, contem com a gente. Estamos juntos nessa jornada do bem e queremos criar um grupo coletivo aqui que esteja em prol desse bem para fazer essa transformação escalar, realmente ficar muito grande. Grande abraço a todos, um beijão.
contem comigo, estão aqui minhas redes sociais, também Instagram, eu costumo responder todo mundo lá. Grande abraço e tudo de bom. Perfeito. Valeu. Obrigado, pessoal. Forte abraço aí. Até uma próxima. Até a próxima.